CBN Esportes Campinas. Apresentação: Carlão de Freitas. Aê! Voltou, Antônio Lupi! Achei que não ia voltar. Quebrando todos os protocolos. Bom dia hoje você, merece, bom dia né? ouvinte CBN. Hoje, quarta-feira, 14 de agosto de 2024, está no ar o CBN Esporte. Acaba? 60 dias? Férias é legal, mas voltar também é sensacional. A conversa em dia, a fofoca em dia. Isso, Os babados, isso é muito bom. Nem tem programa hoje de tanto babado que a Nem gente tem colocou. programa, é muito babado. O de manhã foi assim, eu com a Sandra e o Felipe Pereira aqui. A Sandra falou assim, não, fala só duas notícias que pra você começar a se antenar. Então vamos lá, vamos começar hoje com Supercopa, hein, gente? Olha só, Real Madrid e Atalanta abrem oficialmente a temporada europeia hoje às 4 da tarde. Disputa da final, Supercopa Europeia. O duelo marca o campeão da Champions, o Real Madrid, contra o campeão da Liga Europa, que é o Atalanta. A novidade no elenco merengue é a presença do garoto Endrick. Está relacionado para o jogo. Antônio Lupi, bom dia. Oficialmente agora 20 dias de férias e neste período o Guarani ganhou 2 partidas e dá uma certa esperança para o torcedor, Lupércio. É isso, Carlão. Bom dia, seja bem-vindo novamente aqui no CBN Esportes. E tem gente ali nos arredores do Estádio Brinco de Ouro da Princesa falando que o problema do Guarani era você. Ai. Porque você saiu de férias, o Guarani venceu 2 partidas. Mas o clima melhorou, é claro que a caminhada é muito longa até a saída, né, da zona do rebaixamento, que ainda está bem longe de acontecer. Tanto é que o técnico Alan Al, após a vitória em cima do Vila Nova por 2-0, afirmou: temos que manter os pés no chão. E pela frente tem um compromisso direto contra uma equipe que briga na zona do rebaixamento, que é a Chapecoense. Só que o Alan Al tem alguns desfalques importantes para o duelo lá na Arena Condá. É, jogo duro, jogo difícil, mas o Guarani está se reabilitando, deu uma resposta legal diante do Vila Nova na segunda-feira. Olha o Vitor Roque aí, o Everton negocia a contratação do atacante, mas teve uma primeira proposta rejeitada pelo Barcelona. O clube inglês colocou na mesa 25 milhões de euros, cerca de 150 milhões de reais. Os espanhóis não abrem mão da pedida entre 30 milhões de euros, entre 30 e 35 milhões de euros, cerca de 210 milhões de reais. É muita grana, Valmirzinho. Vamos para São Paulo, então. Lá tem o destaque de Bruno Faria, preparação do Santos. Hoje tem duelo pela Copa Libertadores, é o Palmeiras em campo contra o Botafogo. São Paulo se prepara amanhã e o Corinthians. Um primeiro tempo primoroso diante do Bragantino. Vitória por 2-1 na Copa Sul-Americana. Bruno! Corinthians vence o Bragantino por 2-1 e terá a vantagem de poder empatar no duelo da volta para avançar às quartas de final da Copa Sul-Americana em Itaquera. Abel Ferreira ganha reforços importantes para a partida da ida contra o Botafogo e perde Mike e Richard Rios para o confronto. No São Paulo, Igor Vinícius não viajou com a delegação para o Uruguai e Rafinha será o titular diante do Nacional. O Santos fechou o name rights da Vila Belmiro. Olha aí o Santos se modernizando, name rights na Vila Belmiro, a Vila famosa. E além do jogo do Corinthians, outro brasileiro estará em campo hoje, Copa Sul-Americana, Fortaleza, a sensação Fortaleza, né? Enfrenta o Rosário Central às 7 da noite no Gigante de Arroito, na Argentina. Estádio Moisés Lucarelli, a Ponte Preta se prepara para o duelo importante contra o Goiás, do goleiro artilheiro Tadeu, Antônio Lupi. É, e a Ponte Preta não tem Gé, o atacante artilheiro da Ponte Preta com 10 gols, cumpre suspensão pelo 3º cartão amarelo. Só que quem voltou em alto nível foi Gabriel Novaes, que após uma fratura no braço, retornou
marcou o gol contra o Coritiba, o gol de empate, e afirmou que está pronto para ser o titular no duelo contra o Esmeraldino. A Ponte deve anunciar em breve a rescisão de contrato com Lucas Bochecha. O jogador, que veio da Inter de Limeira, deve ser anunciado como reforço da Chapecoense. Aí, Lucas Bochecha de saída do estádio Moisés Lucarelli. Copa Libertadores, mais brasileiros estiveram em campo ontem. O Grêmio derrotou o Fluminense de virada 2-1 no Couto Pereira, oitavas de final. O Atlético Mineiro foi a Buenos Aires e empatou com o São Lourenço 1-1. O Galo não jogou bem, mas trouxe pelo menos um empate. Paulinho fez o gol atleticano. E já em terras fluminense, podemos dizer assim, Fábio Chaib, bom dia, Fabião. Hoje tem Botafogo e Palmeiras. Você estará presente no estádio Newton Santos, mas também, Fábio Chaib, tem Campeonato Brasileiro. Bom dia mais uma vez. Muito bom dia, Carlão de Freitas. Bom dia, ouvinte CBN. Uma boa volta para você de férias, viu, Carlão? Exatamente. Hoje à noite tem Palmeiras e Botafogo pela Libertadores, mas o Brasileirão também tem jogo. Em jogo atrasado lá da sexta rodada do Brasileirão, Internacional e Juventude se enfrentam nesta noite no Beira-Rio. O Colorado não vence há 12 jogos na temporada e ainda não triunfou sob o comando de Roger Machado, que justamente deixou o Juventude há pouco mais de um mês para assumir o comando técnico do time do Beira-Rio. O time de Caxias do Sul, Juventude, tem sido o algoz do Internacional nessa temporada. Eliminações do Campeonato Gaúcho e também, mais recentemente, na Copa do Brasil. O Inter deu uma bagunçada. Eu assisti domingo contra o Atlético Paranaense. Não gostei, não. Em compensação, Juventude muito bem arrumado, principalmente quando joga lá no Jacone. Surpreendeu o líder do campeonato, o Botafogo. E você pode participar do CBN Esportes através do WhatsApp 19 99186 9070. 99186 9070. O programa de hoje é comandado tecnicamente por ele, Valmir Bortoleto, e o homem dos streamings, o homem online, Daniel França. Apresentação, Carlão de Freitas. 11h12. O intervalo é muito rápido, daqui a pouco tudo sobre Copa Libertadores, Campeonato Brasileiro, Série A, Série B, Sul-Americana e Campeonato Espanhol. CBN Esportes Campinas. Bom dia para você. Amanhã, tarde para você. Seja bem-vindo à CBN Campinas. Aqui nós dedicamos diariamente para ser a sua melhor companhia no rádio. E a gente faz de tudo para que você fique por dentro dos acontecimentos locais, sempre em primeira mão. Em casa, no carro ou onde você estiver, através do aplicativo da CBN. As nossas entrevistas e debates abordam os temas e fatos mais importantes do momento. A gente te atualiza das informações do trânsito ao longo do dia E fala tudo sobre o esporte da nossa região de forma leve e descontraída, mas com muita responsabilidade. Somos mais que uma rádio. Somos a voz Que que conecta você. A sua comunidade. CBN Campinas, sempre com você. 99.1. a rádio que toca notícia na nossa região. A gente faz escolhas todos os dias. Que roupa vestir, por qual caminho ir. E com o nosso dinheiro não é diferente. Escolher uma instituição financeira que lhe atende como você merece é primordial. E se você ainda pode ser o dono dela e tomar todas as decisões, melhor ainda. Esse é o cooperativismo de crédito. Aqui na Unicred, você tem todos os produtos financeiros do mercado com taxas mais justas. Tem um dos melhores cartões de crédito do mundo, com várias vantagens exclusivas. Tem o retorno das sobras da sua cooperativa direto em sua conta e na melhoria da sua comunidade. Tem aplicativo para resolver tudo de onde você estiver. E tem ainda várias soluções para você realizar os seus sonhos ou alavancar o seu negócio. Este é o nosso jeito de fazer você prosperar. Escolha Unicred.
CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. A CBN Campinas mantém você atualizado sobre as notícias do Brasil, do mundo e, claro, da nossa região. Entrevistas, debates, as condições do trânsito, o noticiário esportivo e tudo mais que você precisa saber para ficar bem informado. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. Trânsito. Onze horas 16 minutos virou neste momento o digital aqui da CBN. Thaís Azevedo, bom dia. As ruas, avenidas, estradas da nossa região. Ótimo dia para você, Carlão, para o Lupe e para todo mundo que está ouvindo a gente. Olha, Carlão, quem segue ali pela Avenida Júlio Prestes tem lentidão, sentido centro na chegada ao Balão do Bela Vista, no sentido rodovia Dom Pedro, são boas as condições. A Avenida Norte e Sul tem boa movimentação, sentido Guarani. Quem segue no sentido Taquaral reduz a velocidade na chegada à Avenida Rosimbo Maia. Pela Avenida Princesa do Oeste tem trânsito intenso na chegada à Avenida Monte Castelo, sentido Vila Lemos. No sentido Viaduto Laurão, o motorista vai fazendo um bom caminho. A Via Expressa Valdemar Pascoal agora tem boa movimentação, tanto sentido Norte-Sul quanto sentido Vila Industrial. Carlão. Obrigado, Thaís, que volta na programação CBN. Chega de ser figurante no seu banco. Traga sua vida financeira para o C6 Bank e vire protagonista com o cartão C6 Mastercard Black. Peça já o seu. CBN Esportes Campinas. Onze horas 17 minutos. Vamos para São Paulo. Tem participação, Antônio Lupe? Pelo 19, o 991869070. Muita gente perguntando sobre o Campeonato Espanhol. Campeonato Espanhol Tá, que vai começar, aliás, a temporada. Ainda não começou, mas em breve vai voltar. Parece que a preparação do Zaragoza é intensa. Vamos ver o Real Madrid hoje com Real o Madrid, o próprio Espanhol, o Valência sempre ali aparecendo Travou como tudo surpresa. PC aqui, cara. Não, mas não tem problema, a gente tá aqui pra te ajudar. Bom dia, Carlão, ainda bem que você voltou. Agora a CBN vai ter esporte de verdade. Esses caras que não querem trabalhar, não. Antônio Wilson do Nova Europa. Pô, Antônio Wilson, aí você jogou. Você pegou na sua moral lá em cima e jogou lá embaixo, Antônio hein? Wilson, não fala Pô, assim, vou não, embora, cara. valeu então. Bom dia, JP de Moraes, bem-vindo de volta, Carlão. Não é o seu caso, mas o período de férias e voltar a descobrir que você não fez falta. Opa! Não, mas ele falou que não é o seu caso. tá. Não precisa se você ficar triste. Pô, os ouvintes hoje estão Tão ácidos. ácidos, hein? Quem mandou mensagem pra gente foi o Robson, tá falando de Sumaré, acompanhando o CBN Esportes. Quer saber das últimas informações do Palmeiras. O Estevam joga? Já, né, Antônio Lupe? Já informações aqui com o Bruno Fari. Tem uma entrevista do Rony, né? Isso. Tem uma entrevista do Rony neste pré-jogo do Verdão contra o Botafogo. Deixa eu só mandar mais um abraço aqui pro Marcelo, do Vila Padre Manuel da Nóbrega, torcedor do Guarani, e disse o seguinte: o Bugre não cai. O Bugre não cai, é a esperança que ronda o Estádio Brinco de Ouro. Guarani deu boas respostas, viu? Eu assisti contra o Ceará, mesmo sendo derrotado, o Guarani jogou bem. E contra o Vila Nova, né, a vitória por 2-0, uma vitória que poderia ter sido até maior, tal a superioridade bugrina. 11 horas 19 minutos, André Heller está na ponta da linha. Toque de Ouro, com André Heller. André Heller, bom dia no nosso Toque de Ouro. Como eu estava em período sabático de férias, eu consegui acompanhar a Olimpíada, seleção brasileira de vôlei, masculino, feminino. Confesso que me envolvi demais com o vôlei feminino, fiquei muito triste com a eliminação, né, da conquista da medalha de ouro, mas depois conseguimos nos reabilitar, conquistando o bronze, né, de um dia para o outro não é fácil. Zé Roberto Guimarães, meu Deus do céu, uma aula de gestão, uma aula de vôlei, e foi muito emocionante, né, a seleção brasileira feminina de vôlei. Mas queria que você falasse, né, desse um rescaldo aí sobre o vôlei feminino, o vôlei masculino, nos Jogos Olímpicos, o que faltou para o vôlei feminino, o que falta agora, né, para o vôlei masculino se reabilitar, voltar a integrar aí o topo, estar entre os melhores. André, bom dia, boa quarta-feira para você.
Muito bom dia a todos, Carlão, Lupe, Fábio. Que ótimo estar novamente com vocês. Confesso que eu estou sofrendo de uma abstinência muito intensa dos Jogos Olímpicos, até porque eu acompanhei o máximo que eu consegui ao longo dessas 2 semanas e eu fiquei fascinado, né? Por mais que eu já tenha participado de 3 edições como atleta, agora, como eu sempre falo do conforto do meu sofá também, é muito prazeroso, mais até do que acompanhar a conquista de medalhas. É importante e é muito satisfatório acompanhar as histórias escritas por esses atletas, por essas equipes. E a história do voleibol feminino foi muito bonita, Carlão. Eu, inclusive, tomo a liberdade de arriscar falar que a medalha de bronze, e sobretudo como ela foi construída, a história dessa construção é ainda mais bonita que se fosse conquistada uma medalha de ouro, porque você perder uma semifinal em questão de horas, dias, você reconstruir e recompor a equipe, mostrando a todos que acompanharam depois a disputa do terceiro lugar e perceberam como essa equipe, que é a seleção brasileira feminina de vôlei, entrou neste jogo para a disputa de uma medalha de bronze. Essa história nos ensina algo muito precioso sobre a essência de um atleta, e essa essência é acessível a todos. As meninas, a equipe liderada pelo Zé Roberto, entraram na disputa de um terceiro lugar que, por muitos, pela maioria, não é tão valorizada, mas entraram como se aquele jogo valesse vida ou morte. E eles realmente conquistaram a medalha de bronze com muita garra, com muita determinação, e mostraram a todos que ser um atleta é você apresentar a sua melhor versão, ou melhor, você tentar apresentar a sua melhor versão independentemente das condições que se apresentam, independentemente da medalha, da cor da medalha que está em jogo. E isso diz muito sobre a jornada de um atleta. E essa jornada, esse tipo de jornada, é acessível a todos em qualquer profissão. Eu fiquei encantado com essa medalha. Hoje mesmo mandei uma mensagem para o Zé Roberto falando sobre isso e agradecendo em nome de toda a minha família. A Marcele, minha esposa, foi atleta do Zé e foi muito gostoso acompanhar essa trajetória das meninas. André, parece que você está no estúdio, porque era justamente essa resenha que nós fazíamos aqui, eu e Antônio Lupe, então eu emendo com o Lupécio para fazer essa pergunta a você. Tudo bem, André? Bom dia para você. Sempre uma alegria conversar com um campeão olímpico, né, aqui no nosso CBN Esportes. E você citou aí nesse finalzinho da resposta José Roberto Guimarães. Qual o tamanho de José Roberto Guimarães para o vôlei brasileiro e mundial? Lupe, o Zé Roberto é gigantesco e único. Vou começar pelo gigantesco. E eu não estou falando só de medalhas. Obviamente que o sucesso é medido através de conquistas, tá? Acho até que essa régua é injusta, mas incrível o que ele já realizou e continua realizando. É um estudioso e, como um bom estudioso, como um excelente líder, ele se cerca de pessoas igualmente ou até mais competentes que ele, e a comissão técnica dele mostra essa característica. Incrível, né, o trabalho que ele faz há anos. E quando eu falo ou caracterizo como único, é maravilhoso, mas me preocupa ao mesmo tempo, e aí eu vou compartilhar com vocês um ponto de atenção, ou até mesmo dizendo uma preocupação que tenho. Até quando nós dependeremos de Zé Roberto e Bernardinho? Né? Eu acho que está mais do que na hora, isso não estou apontando culpa ou responsabilidade, mas sim compartilhando uma reflexão que eu faço há bastante tempo. Nós temos que nos preocupar ou temos que estar atentos à construção ou à produção de outros técnicos igualmente capacitados, não que já não tenhamos, mas a jornada de
aprimoramento desses profissionais, ela precisa ser muito bem pensada. Não estou sugerindo aqui que tenhamos clones de Zé Roberto e Bernardinho. Estou sugerindo aqui que a gente pense sobre essa renovação, não só de atletas, mas de técnicos, até porque Bernardo e Zé, em algum momento, eles serão finitos, né? Aliás, eles são finitos e eles não vão ser treinadores da seleção brasileira até os 150 anos. Então, nós temos que ter essa oxigenação com outros profissionais vindo, com o exemplo e a referência desses dois técnicos emblemáticos, mas também que venham com as suas próprias características, afinal de contas, e aqui não é o André que está falando, eu me embaso em estudos dizendo que a diversidade de pensamentos é a força motriz da construção de condições para promoção de excelência, de alta performance, inclusive no esporte. Então, é maravilhoso que o Zé e o próprio Bernardo sejam gigantescos no esporte mundial, mas a questão de eles serem únicos me preocupa um pouco. É verdade. Aliás, o Zé, nas entrevistas, né? A imagem dele depois da conquista foi Nossa, emocionante. não. Ele sentado no Cara, banco, emocionado. O Zé, ele tem a capacidade, a maneira como ele fala, ele se expressa com tanta naturalidade, assim. A gente enxerga um pai, um avô, e ele tem a capacidade de nos emocionar que é gigantesca. Eu acompanhei uma entrevista do Zé naquele Savá Paris, né, que é o programa da Fabi, do Marcelo Barreto, e o Rizek estava apresentando no momento em que o Barreto estava lá na França. Cara, ele deu uma entrevista que tá louca. Eu desaguei. Foi sensacional a maneira de se expressar, a maneira que ele fala da família, dos projetos, até da continuidade, né? Ele fala da continuidade, ele começa a se emocionar também. É um cara, assim, eu acho que ele transcende o mundo do vôlei. Você falou do tamanho, Luto, ele transcende o mundo do vôlei. É um cara maravilhoso e que é um mito, né, assim, porque por tudo que ele não só as conquistas, né, mas o que ele representa pro vôlei mundial, o vôlei brasileiro, pô, setentão e esbanjando saúde, esbanjando vitalidade, cara, é sensacional. É o Zé, assim... Carlão. Oi, pode ir. Desculpe te Não, interromper, tranquilo. mas eu não quero perder o gancho. Sim, Olha, sim. olha que informação importante que você traz, né? O Zé e o Bernardo são mitos. Sim. Mas nós também temos que pensar como tangibilizar essas características desses mitos, né? Sim. Porque são mitos, mas são humanos, Sim, são profissionais sim, sem que dúvida. estudam de maneira incessante, né? E aí, eu sei que é um elogio, mas essa questão de serem mitos não é que as características deles são inacessíveis, são simplesmente profissionais que alcançaram esse patamar porque estudam há décadas e se cercam de pessoas igualmente Sem talentosas. dúvida. Temos que tangibilizar essa receita. Eles são mitos, eles são exemplos, referências, mas eles podem servir de referência de maneira mais pragmática, né? Então, qual é o legado que nós podemos construir para que eles deixem exemplos e referências tangíveis para outros profissionais, outros técnicos, treinadores e professores se inspirarem neste exemplo e também construírem essa jornada, essa trajetória do esporte. Isso é muito importante. Muito importante. O Brasil ficou na 20ª colocação no quadro de medalhas, se não estou equivocado. Então, como que nós vamos construir cada vez mais uma cultura esportiva, né? E não esperarmos que o Brasil seja uma potência olímpica só nas Olimpíadas. As Olimpíadas é a cerejinha do bolo, nós temos que pensar isso ao longo de todo o processo. Começa dentro das nossas casas, com a prática esportiva, passa pelo esporte escolar, vai passar pelo clube, porque o nosso sistema federativo atribuiu aos clubes a especialização esportiva. Quanto mais gente fazendo esporte, mais atletas vão servir às seleções e por aí vai. É complexo e multifatorial. Tá certo, André. Temos aí alguns segundinhos, né? Extrapolamos um pouquinho, mas o vôlei, Renata, já a preparação, Campeonato Paulista aí batendo a porta.
Exatamente, Campeonato Paulista, nossa estreia dia 24 de agosto. Eu estou com um uniforme novo aqui, quem está nos assistindo, estou com um uniforme novo. Bonito, hein? Aliás, providencial neste frio. Temos um moletom quentinho e na expectativa. Gente, tem um spoiler aqui. Estou sabendo, através dos meus espiões e informantes, que Bruninho, Adriano já estarão treinando a partir de amanhã. Não é uma informação oficial. Mas a fonte é boa. Eu mexi os meus pauzinhos, mas sabemos que talvez eles estejam por aí já a partir de quinta-feira treinando, que é muito bom para a gente, afinal de contas, são 2 atletas olímpicos que agora se juntam ao Vôlei Renata. Fiquem ligados, inclusive na CBN, porque em breve teremos mais notícias. Boa, André! Valeu, valeu. E que sejam bem-vindos aí o Bruninho, né, estreando, e o Adriano, que já é uma figura importantíssima para o nosso Vôlei Renata. Até semana que vem, André. Valeu! Um abraço, tchau, tchau, até semana que vem. 11h31, é o Repórter CBN. 2024, com o grito de gol que você gosta. Estaduais, Copa do Brasil, Brasileirão, Série B, Sul-Americana e Libertadores da América. Sempre ao lado do seu time de coração. Com as análises e informações que você só encontra aqui. No Futebol Globo CBN. Para quem quer saber mais e melhor sobre futebol. Oferecimento Unimed Campinas, como nenhuma outra. Barbacoa, muito além da carne. Repórter CBN. Quarta-feira, 14 de agosto de 2024. A Polícia Federal faz uma operação que mira blogueiros bolsonaristas que passaram a atacar e ameaçar integrantes da corporação. Entre os alvos estão Oswaldo Eustáquio e Alan dos Santos, que estão foragidos. Os dois vivem no exterior. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, atendeu a um pedido da PF e emitiu um novo mandado de prisão contra ambos. A informação é da comentarista da CBN e colunista do jornal Globo, Bela Megali. O pagamento das emendas de comissão cresceu quase 6.000% em 2 anos. O valor saltou de 136 milhões de reais em 2022 para 8 bilhões e 200 milhões em 2024. A informação é do Siga Brasil, sistema do Senado que contém dados do orçamento. As emendas de comissão são uma das principais formas de deputados e senadores enviar dinheiro para os redutos eleitorais deles. Na modalidade, o repasse de recursos é feito sem a identificação dos parlamentares responsáveis. O exército de Israel bombardeou a faixa de Gaza. O ataque aconteceu às vésperas de uma nova rodada de negociações de um cessar-fogo. A comunidade internacional quer dissuadir o Irã da ideia de promover um ataque contra o território israelense. Segundo a agência de notícias Reuters, 3 autoridades iranianas de alto escalão afirmam que apenas um acordo pode atrasar os planos de retaliação pela morte do ex-chefe do Hamas, Ismail Haniyeh, e do comandante do Hezbollah, Fouad Shukr, no Líbano. No horário de Brasília, 11h34. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Ainda na rede CBN, em Brasília, Felipe Igreja tem outras informações. Bom dia, Felipe. Bom dia, Bianca. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, determinou hoje a prisão de blogueiros bolsonaristas que atacaram agentes e delegados da Polícia Federal por meio de perfis em redes sociais. Alan dos Santos e Oswaldo Eustáquio, que já estão foragidos no exterior, foram alvos de uma nova ordem de prisão pelo Supremo. Um dia depois de ser alvo de denúncias de direcionamento de investigações contra aliados do ex-presidente Bolsonaro, o ministro Moraes autorizou ainda buscas em endereços de pessoas suspeitas de atuar para atrapalhar o trabalho de apuração da Polícia Federal.
Os agentes da corporação estão nas ruas ainda para cumprir 2 mandados de busca e apreensão e 9 medidas cautelares diversas da prisão nos estados do Rio de Janeiro, Espírito Santo e Amazonas, além do Distrito Federal. Segundo a PF, no curso dessa investigação, foram identificadas ações voltadas a expor e intimidar policiais federais e seus familiares que atuavam em inquéritos que tramitam no Supremo Tribunal Federal. Para isso, os blogueiros chegaram a empregar crianças e adolescentes em seus perfis nas redes sociais para esses ataques. Oswaldo Eustáquio, segundo a PF, usou a conta da filha adolescente no X para fazer as postagens com esses ataques. O Supremo determinou ainda o bloqueio das redes sociais dessa adolescente como forma de fazer cessar os crimes, mas uma das empresas não cumpriu a ordem e a conta dela continua ativa. A pedido da Polícia Federal, as diligências estão sendo cumpridas em conjunto também com o Conselho Tutelar da Secretaria de Justiça aqui do Distrito Federal, com o objetivo de dar ampla proteção aos menores envolvidos nessa investigação. Lembrando ainda que a polícia fala que os envolvidos podem responder pelos crimes de corrupção de menores, divulgação de segredo e embaraço à investigação sobre organização criminosa. Bianca. Obrigada, Felipe Igreja. No horário de Brasília, 11h36. Seja bem-vindo à CBN Campinas. Aqui nós dedicamos diariamente para ser a sua melhor companhia no rádio. E a gente faz de tudo para que você fique por dentro dos acontecimentos locais, sempre em primeira mão. Em casa, no carro ou onde você estiver, através do aplicativo da CBN. As nossas entrevistas e debates abordam os temas e fatos mais importantes do momento. A gente te atualiza das informações do trânsito ao longo do dia e fala tudo sobre o esporte da nossa região de forma leve e descontraída, mas com muita responsabilidade. Somos mais que uma rádio. Somos a voz que conecta você à sua comunidade. CBN Campinas, sempre com você. 99.1. A rádio que toca notícia na nossa região. CBN Esportes Campinas. Apresentação: Carlão de Freitas. Onze horas 38 minutos, nós vamos para a capital paulista. Lá Bruno Faria traz as informações dos grandes e, claro, vamos dissecar este Palmeiras e Botafogo. Tem uma sonorinha do Rony, tem Fábio Scheib que está lá na Guanabara para trazer informações deste duelo no Newton Santos às 9h30 da noite. E primeiro, Bruno Faria. O Corinthians contou com uma noite inspirada de Pedro Raul para vencer o Bragantino na partida de ida pelas oitavas de final da Copa Sul-Americana por 2-1. Com o time reserva, coube ao centroavante participar dos 2 gols. O primeiro, logo no começo da partida, aos 5 minutos. Após chute cruzado, Giovani aproveitou para marcar. O segundo gol, Pedro Raul escorou de cabeça para Thales Magno ampliar. Elinho descontou na etapa complementar. Ramon Dias elogiou o atacante y pediu reforzos al clube. La oportunidad que le dimos a Pedro hoy, disputó un gran partido, es lo que estábamos necesitando y él justo en el momento justo respondió de la mejor manera. Estoy contento por él, por el grupo, por los jugadores, pero necesitamos reforzar. Estevão e Felipe Anderson podem ser as novidades do Palmeiras para o confronto diante do Botafogo. O jovem foi desfalque das últimas 4 partidas por conta de um entorse no tornozelo esquerdo, mas está de volta, assim como o atacante, que não tem mais um trauma no olho. Por outro lado, Abel Ferreira não poderá contar com Mike e Richard Rios. O lateral direito ainda trata de dores na panturrilha e o volante precisa cumprir suspensão. O São Paulo volta a campo na quinta-feira para enfrentar o Nacional no Uruguai pelas oitavas de final da Copa Libertadores. E mais uma vez, sem poder contar com o lateral direito Igor Vinícius. O jogador não foi relacionado para evitar um risco maior de lesão na região posterior da coxa direita. Portanto, Rafinha será o titular. Zubeldia que terá a força máxima para esse confronto,
depois de ter poupado todo o time no fim de semana. O Santos deve confirmar um acordo pela venda do nome da Vila Belmiro nesta quarta-feira. O Peixe tem em mãos um contrato válido por 10 temporadas, recebendo cerca de 15 milhões de reais por ano, e o estádio será chamado de Vila Viva Sorte. De São Paulo, Bruno Faria. Tá aí, name rights Vila Belmiro, Corinthians venceu o Bragantino, São Paulo se prepara para a Liberta amanhã, mas hoje o cardápio, o prato do dia é Botafogo e Palmeiras. E quem fala pra nação palestrina é Rony Rústico. Libertadores é uma competição muito disputada, né? Esse jogo não vai ser diferente, como foi dos últimos jogos da Libertadores nosso. Um jogo com certeza vai ser difícil, né? Onde nós temos um repertório muito bom, né? E a gente sabe que vai jogar com um grande adversário, de uma grande equipe, e a gente sabe que quando se trata de mata-mata e Libertadores, você não pode em nenhum momento vacilar, em nenhum momento, né, baixar a guarda e jogar como o Palmeiras joga, mostrar o que nós sabemos fazer de melhor, que é lutar e botar o nosso ritmo de jogo, botar o que o professor pediu aí para que nós possamos fazer um grande jogo e sacar um bom resultado de lá. Tá aí, Rony confirmado pro jogo. Fábio Scheibe, e aí, Palmeiras e Botafogo, ou Botafogo e Palmeiras, 9h30 da noite, Newton Santos, um jogo com algumas pimentas, né, principalmente fora de campo, Leila Pereira, John Textor, mas a bola rola no Engenhão, Fabião. Mais um capítulo, né, Carlão, dessa relação conturbada aí que teve Palmeiras e Botafogo nos últimos tempos, né, principalmente depois do Brasileiro do ano passado. O Palmeiras acabou perdendo para o Botafogo no Brasileirão desse ano. O Botafogo é o líder, apesar de uma oscilação no momento. O Palmeiras vai tentar sair com um resultado positivo, né, do Engenhão, sair vivo nessa primeira perna aí dessas oitavas de final, para conseguir decidir no Allianz Parque na semana que vem. O Palmeiras que conta com a volta do Estevão, mas o Estevão não é apenas opção no banco de reservas, já que está há um tempo parado, mais de 2 semanas, né, com uma entorse no tornozelo. O garoto Estevão é a grande esperança, então, para o decorrer da partida. No ataque, o Rony, como falou com a gente agora, deve ser titular ao lado do Flaco Lopes, e o Felipe Anderson também volta, mas também deve ser opção no banco de reservas. Uma partida que tem muitos ingredientes, todos os ingressos vendidos no Newton Santos, não tem mais ingressos para essa partida, a torcida do Botafogo esgotou, assim como o Palmeiras também. Uma grande decisão. Tiquinho Soares é a esperança também do Botafogo, volta de lesão hoje, deve começar jogando mais uma vez. E tem tudo para ser um jogão, Brasil inteiro parado para ver essa partida. É um grande jogo, o Palmeiras teve duelos interessantes contra o Flamengo, é eliminado da Copa do Brasil, mas acho que saiu fortalecido pela maneira como encarou o Flamengo, principalmente no jogo do Allianz Parque, depois fez uma boa partida no Maracanã pelo Campeonato Brasileiro. E agora, Lupe, está no Rio de Janeiro para mais uma decisão, agora contra o Botafogo e Copa Libertadores. Dá para acreditar num Palmeiras forte para este duelo? O Palmeiras mostrou esse time forte contra o Flamengo, apesar do empate e da eliminação na Copa do Brasil. O Palmeiras passou por um período de oscilação, principalmente naquela primeira partida contra o Rubro Negro, lá no Rio de Janeiro. A partir dali parece que mudou a chave, né? O Palmeiras tinha perdido também para o Vitória em casa, mas nesses últimos 2 jogos contra o Flamengo mostrou um time um pouco mais forte, um time mais brigador. E é isso que nisso, né, que o torcedor do Palmeiras se apega. Então acredito que o Palmeiras, se manter essa entrega que demonstrou nos jogos contra o Flamengo, nos 2 últimos eu tô falando, a tendência é de um bom resultado. E o que seria um bom resultado, Carlão? Acho que até um empatezinho com o Botafogo é um bom resultado para decidir a vaga em casa com o apoio da torcida no Allianz. Levar o jogo vivo, né? Ou trazer para São Paulo o jogo vivo, na pior das hipóteses, uma derrota, mas por um gol de diferença. Mas é trazer o jogo vivo para São Paulo para definir a classificação diante do torcedor palmeirense. Fábio Scheibe, nos bastidores do Palmeiras, essa partida, depois desses duelos contra o Flamengo, como que o alto clero do Palmeiras encara este momento da equipe? As atenções do Palmeiras, a própria diretoria também não admite, né? Mas é evidente que o Palmeiras vai focar justamente na Copa Libertadores da América, depois de ganhar 2 vezes o Brasileiro, né? No 2023, 2022.
brasileiro, o Palmeiras está na 4ª colocação, mas tem uma distância já para o Botafogo, e o Palmeiras está tentando conquistar a América mais uma vez. Então deve focar as atenções, principalmente depois da saída da Copa do Brasil, deve fazer o jogo da vida mesmo hoje, né? Na próxima semana também, tentando essa classificação para ir passando de fase, chegar a umas quartas de final, para manter o sonho vivo nesse tetracampeonato. O Palmeiras é evidente que vai apostar todas as fichas na Copa Libertadores da América, viu, Carol? Tá certo, Fábio Chaib, um bom jogo para você, hein? Que os bons fluidos aí do Rio de Janeiro possam ajudar aí o Verdão neste duelo contra o Botafogo. Apesar, né, Carlão, que o Palmeiras não tem tido boa sorte aqui no Rio de Janeiro, né? Derrotas para o Fluminense, derrotas para o Flamengo, derrota para o Botafogo também nos últimos tempos. A torcida palmeirense quer mudar esse jogo aí, quer uma vitória hoje para poder sair feliz do Rio de Janeiro, pelo menos dessa vez, né? Esse duelo super importante contra o Fogão. Para fechar os clubes de São Paulo, ontem o Corinthians venceu o Bragantino por 2-1. Bom primeiro tempo do Timão, Pedro Raul se destacando, não marcou gols, mas foi participativo. Thales Magno chegou já apresentando o cartão de visita. Goleiro. Hugo Souza numa fase sensacional. Hein? Aliás, esse primeiro tempo do Corinthians, ele foi muito bom. Mas o que o Bragantino deu de vacilo, nem passou perto daquele Bragantino que foi vice-campeão de Sul-Americana, chegou a brigar por liderança no Campeonato Brasileiro, tem uma estrutura tática com o Pedro Caixinha. Cara, eu fiquei assustado. O segundo gol de um arremesso lateral, a zaga do Bragantino olhando... Fora o gol que o Pedro Raul também desperdiçou, o Eduardo escorregando, aquele que tentou driblar o goleiro foi bem, né? Fez 2, mas poderia ter feito 4 no primeiro tempo. Um primeiro tempo assustador. Eu fiquei assustado com o comportamento defensivo do Bragantino. O Bragantino é aquela coisa, e a gente sempre conversa aqui, Fabião, Lupe, no Arena também, a gente bate papo sobre isso. O Bragantino tem uma grande equipe, é prazeroso acompanhar o Bragantino. Eu gosto de ver o Bragantino jogar um futebol tem uma mentalidade diferente do futebol brasileiro. Ontem apresentou aquele Vinicinho, jogou muito pelo lado esquerdo, né? Quase que o Bragantino empata o jogo, o Elinho jogando bem também. Dá respaldo pro treinador, já foi assim com o, como é que chamava antes do Caixinha? O Barbieri, o Barbieri, agora com o Caixinha. Eu acho super importante a filosofia do Bragantino agora. Falta o Bragantino, e esse já é um assunto recorrente na imprensa esportiva, né? Na imprensa que fala de futebol, que comenta, né? Falta ao Bragantino a alma, né? O espírito, a cobrança, né? de um clube que hoje briga pelas primeiras colocações, briga em competições internacionais. Isso que eu pego no pé do Bragantino. Falta o T maiúsculo, né? Falta, mas é verdade, Lupe. Falta cobrança, falta vontade de vencer. Tem tudo, tem estrutura, joga bonito, tem bons jogadores, mas chega um momento que o patamar precisa se elevar. E falta pro Bragantino essa fome de ser campeão, né? Já teve oportunidade, principalmente em Campeonato Paulista, aquelas decisões com o Água Santa, né? O Cleiton cometendo vacilo na Vila Belmiro. Teve outras oportunidades também. Eu acho que tá faltando o Bragantino confirmar esse momento como um clube emergente, um clube de primeira prateleira do futebol brasileiro. Pelo menos eu vejo assim. 11h48, nós temos mais um intervalinho, né? Temos mais um intervalinho, Valmir. E na volta, tudo sobre Guarani, tudo sobre Ponte Preta. Macaca tem depois de amanhã um duelo importante contra o Goiás. Goiás venceu o Ceará com gols de Tadeu. E o Guarani empolgado, né? Vai lá para Chapecó para buscar os 3 pontos para continuar esta campanha de recuperação dentro da Série B. O intervalo é muito rápido. No Terra da Gente deste sábado, como a anta pode representar um ganho extra para os agricultores da região de São Miguel Arcanjo. O turismo de observação já é uma realidade na área e atrai muitos interessados em registrar esses animais. Mas essa jardineira tão eficiente se envolveu num conflito. Produtores de uva reclamavam da visita dela nas parreiras. Pesquisadores buscaram alternativas para uma relação mais harmoniosa e segura. E a pescaria em alto mar, uma oportunidade de curtir os belos cenários do litoral paulista. Na hora do rancho, aprenda a preparar um arroz caldoso. Já ouviu falar? É sábado, 2h30 da tarde, na IPTV. Hora do vôlei. Oferecimento Unimed Campinas, como nenhuma outra. E ontem tivemos um jogo-treino entre o Vôlei Renata contra o Suzano. Já tinha realizado uma atividade, acontecido uma atividade em Campinas, vitória do Vôlei Campinas.
E ontem, lá em Suzano, vitória do time da Grande São Paulo por 3-1, parciais de 25-16, 25-17 e 24-26, além de 25-23. Esse jogo foi realizado na Arena Suzano. Suzano, para quem não sabe, foi o vice-campeão paulista. Ano passado perdeu para Guarulhos. E assim como o Vôlei Renata, o Suzano também participa do Campeonato Paulista e também da Superliga. A estreia do Vôlei Renata no Campeonato Estadual acontece no dia 24, 6 da noite, contra o Bauru. Bom dia para você. Amanhã, tarde para você. Seja bem-vindo à CBN Campinas. Aqui nós dedicamos diariamente para ser a sua melhor companhia no rádio. E a gente faz de tudo para que você fique por dentro dos acontecimentos locais, sempre em primeira mão. Em casa, no carro ou onde você estiver, através do aplicativo da CBN. As nossas entrevistas e debates abordam os temas e fatos mais importantes do momento. A gente te atualiza das informações do trânsito ao longo do dia e fala tudo sobre o esporte da nossa região de forma leve e descontraída, mas com muita responsabilidade. Somos mais que uma rádio. Somos a voz que conecta você à sua comunidade. CBN Campinas, sempre com você. 99.1. A rádio que toca notícia na nossa região. A gente faz escolhas todos os dias. Que roupa vestir, por qual caminho ir. E com o nosso dinheiro, não é diferente. Escolher uma instituição financeira que lhe atende como você merece é primordial. E se você ainda pode ser o dono dela e tomar todas as decisões, melhor ainda. Esse é o cooperativismo de crédito. Aqui na Unicred, você tem todos os produtos financeiros do mercado com taxas mais justas. Tem um dos melhores cartões de crédito do mundo, com várias vantagens exclusivas. Tem o retorno das sobras da sua cooperativa direto em sua conta e na melhoria da sua comunidade. Tem aplicativo para resolver tudo de onde você estiver. E tem ainda várias soluções para você realizar os seus sonhos ou alavancar o seu negócio. Este é o nosso jeito de fazer você prosperar. Escolha Unicred. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. A CBN Campinas mantém você atualizado sobre as notícias do Brasil, do mundo e, claro, da nossa região. Entrevistas, debates, as condições do trânsito, o noticiário esportivo e tudo mais que você precisa saber para ficar bem informado. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. CBN Esportes Campinas. (11h53). Depois de amanhã tem Ponte Preta e Goiás no estádio Moisés Lucarelli. Lupe, a Macaca se preparando, pegou um empate bom contra o Coritiba, poderia ter voltado para Campinas com um resultado melhor, mas pelo menos pontuou. Foi um resultado bom, né, Carlão? Porque, na verdade, a gente até brincou, né? Você estava de férias, foi no dia do aniversário da Ponte, Sim. Não foi um presente, mas foi uma lembrancinha, Sim, né, que a Ponte trouxe de Curitiba. Boa, boa. Um empatezinho legal lá no último minuto, um gol do Gabriel Novaes. Aliás, Gabriel Novaes que voltou em alto Voltou estilo, bem. hein? Voltou bem demais. Ele concedeu a entrevista coletiva hoje cedo e justamente no momento que ele estava bem, ele sofreu uma lesão. Foi antes do jogo contra o Botafogo, ele tinha acabado de dar uma entrevista coletiva, só que aí no treino ele quebrou o braço e ficou um período longe dos gramados. E o Gabriel Novaes falou como ele enfrentou tudo isso e, é claro, a volta por cima. Como eu falei lá, tava acho que talvez na minha carreira aí, das melhores fases aí, fazendo bastante gol, ajudando aí a equipe com as vitórias. Fiquei muito triste, abalado, né? Porque eu não esperava. Saí de lá sorrindo e depois do treino tive a lesão de quebrar o braço. E a recuperação foi rápido, acho que nós até antecipou. Eu pedi, ainda faltava mais uns 20 dias que me mandaram segurar, mas eu pedi para mim ser liberado, porque eu queria estar no campo ajudando a Ponte Preta.
também agradecer ao departamento médico que me deu todo o suporte. E agora vamos aí que estamos de volta, espero ajudar a Ponte aí da melhor forma possível. Isso é que todo mundo cobra bastante a gente, né? Eu acho que dentro de casa a gente tem o apoio da nossa torcida também, que ajuda muito. E fora de casa, eles têm apoio da torcida dele, é um pouco mais complicado, mas eu acho que a gente está vindo de crescente boa, estamos melhorando a cada jogo fora de casa e eu tenho certeza que daqui a pouco a vitória vai vir. Eu até brinquei com os meninos falaram que foi sorte. Falei, vocês estão de brincadeira. Porque eu treino bastante, essa chapada assim, eu gosto muito de finalizar tirando assim e fui muito feliz, graças a Deus, de acertar lá no ângulo lá. Agora a gente estamos mais unidos, né? Mais unidos assim, com a troca do treinador, nada contra o Brigatti, mas eu acho que agora a gente se acolheu mais, também teve reforço, estamos mais unidos e também lá, eu acho que se não me engano era a segunda partida também. Mas agora você pode ter certeza que a gente está bastante unido e ainda vai fazer diferente dentro de casa. Ainda não sei de nada ainda, até porque teve 2 dias de recuperação aí, academia, ainda não fomos para os campos. Mas com o treinador decidir, eu tô aí. Se precisar de mim, eu já tô pronto. Eu acho que eu consigo jogar assim. Para evitar qualquer coisa, né? Mas já posso treinar sem, sim. Mas eu acho que ainda tenho um pouco de receio, um pouco de medo de quando eu caio e apoiar. Isso aqui ajuda bastante, que ele é duro, então quando eu caio eu consigo apoiar e não sinto dor. A proteção, né, que ele tem usado uma proteção no braço, o Gabriel Novaes, por conta dessa fratura que ele teve, né, voltou até antes do previsto, ele mesmo pediu para voltar, e agora deve ser o titular contra o Goiás, porque o Jé está suspenso pelo 3º cartão amarelo, o Iago Dias também, mas o Iago ele é reserva, né, não entra como titular, então outro atacante deve ser escolhido para ficar como opção no banco de reservas, mas Gabriel Novaes voltou em alto estilo e deve ser o camisa 9 da Macaca contra o Esmeraldino, sexta-feira, 19h, no Moisés Lucarelli. Gabriel Novaes tem talento, né? Bom jogador, uma boa descoberta, né? As apostas quando são bem feitas, né? E apostas que dão uma resposta satisfatória, a gente tem que enaltecer o bom trabalho aí de captação da diretoria Ponte Pretana. 11 horas. Ô, Carlão. Opa! Fábio Eu sei que vai falar do Guarani, mas rapidinho. Engraçado essa cena, né, do Nelsinho Batista, que estreou a 14 jogos nessa volta à Ponte Preta e ainda não conseguiu repetir a escalação. Mais uma vez, vai ser uma escalação diferente. Nelsinho lidando com isso, então, nesse retorno à Ponte Preta. Atrapalha, né? Atrapalha a sequência de trabalho, sem dúvida alguma, mas o Nelsinho está conseguindo aí se reinventar e cumprindo um bom papel à frente da Macaca. 11h57, agora é a vez do Bugre, meu caro Antônio Lupe. Que vive aí uma semana um pouco mais tranquila, mas sabe que a caminhada é gigante para escapar da zona do rebaixamento. O Guarani ainda é o lanterna da competição, mesmo com a vitória em cima do Vila Nova pelo placar de 2-0. Agora, pela frente, um confronto direto contra a Chapecoense na Arena Condá, em Chapecó. O duelo é sábado, às 15h30 em território catarinense. O técnico Alan Al também tem problemas para a partida. 2 desfalques importantes. O primeiro, o zagueiro Matheus Salustiano, que casou tão bem com o Douglas Bacelar no sistema defensivo. O Salustiano está suspenso pelo 3º cartão amarelo. É a mesma situação do meia Luan Dias. Aliás, o Luan Dias é o único meia do elenco do Guarani, porque todos os outros foram embora. Então tem essa dúvida, quem o Alan Al vai escolher para ser o articulador, o camisa 10 do Alviverde no duelo contra o também Alviverde, a Chapecoense. Renier, ontem de forma oficial, foi desligado do Guarani. Em nota, a diretoria afirmou que liberou o jogador e deve atuar na Europa por um clube da Holanda. Renier, ex-Joia do Santos, 450 milhões de reais a multa rescisória quando ele atuava pelo Peixe, mas no Guarani, Carlão de Freitas, daqui uns 6 meses ninguém nem vai lembrar quem era Renier. Até neste período, né, o Renier pouco foi aproveitado, pouco contribuiu também, né, com o Guarani, e que ele tem aí, né, uma boa sequência atuando no futebol europeu. 11h59. Fabião, você volta no Arena e bom jogo pra você, meu caro. Que
Eu acho que ele não vai voltar pro Arena. Não porque volta? parece que a agenda dele tá lotada É. agora à tarde. Volta ou não volta, que Fábio isso, Chaib? sempre à disposição da CBN, né? Tá Maior certo. prazer. Cara, tá estaremos. no Rio de Janeiro, Estaremos cara. na Arena, Rio de sim. Janeiro, Rio de Janeiro. Aí tu, né? Tá em que lugar aí, Fabião? Copacabana? Copacabana, estamos no Copacabana. entendi. Tá Esperando, ruim aí, mas né? muito frio no Rio de Janeiro, até um clima diferente. Não vai Cerca no mar de não, que tá 20, com 21 ressaca, graus. hein? É, tá perigoso. É, eu vi a ressaca no Leblon, bastante diferente a temperatura agora no Rio de Janeiro. Tá igual o Carlão quando entrou de férias. Galera, meio-dia a gente volta às 4 com a Arena. Até lá! Repórter CBN.